Boa tarde, alunos do EAD. Sou o professor Edson de Eletrônica. Eu vou tentar mostrar para vocês como utilizar um programinha de simulação elétrica de eletrônica. Primeiro vocês vão precisar descompactar esse arquivo que chama circuit.zip, e a execução do arquivo, a execução do programa é através do arquivo circuit.jar. Não precisa instalar nada, ele roda. Basta clicar duas vezes nesse arquivo. Descompacta o circuit.zip e clica duas vezes no circuit.jar. Então descompacta esse aqui e clica duas vezes nesse aqui. Vou fazer isso. Ele abre essa janela. Nessa janela, nesse caso, ele cria um exemplo. Esse exemplo aqui é só para demonstração. Então você vem aqui no Circuits, na guia Circuits, e clica na última linha, Blank Circuit. Vai criar um circuito novo. Pronto, não tem nada, vazio. Criado esse circuito, eu vou montar uma simulação aqui, um exemplo usando transistor bipolar. Então vamos lá. Primeiro, para inserir os componentes, você clica com a direita do mouse. Aí você adiciona, por exemplo, fontes, inputs, outputs. Você escolhe voltage source. Source quer dizer fonte, voltage, tensão. Fonte de tensão de dois terminais. Isso aqui é uma fonte de tensão DC, contínua. Então vou colocar uma fonte de tensão aqui. É só clicar e arrastar na posição que já fica. Olha lá, vou jogar para cima. Tá, coloquei a fonte. Agora vou colocar os resistores. Direita do mouse, adicionar resistor. Vou colocar um resistor aqui. Outro resistor aqui. Clique e arrasta. Solta. Pronto. Os dois resistores. O transistor NPN. Transistor bipolar NPN, tá aqui, ó. Você escolhe Active Components, escolhe transistor bipolar NPN. Aí eu venho, coloco ele aqui. Outro componente é o relé. O relé funciona da seguinte forma: quando a bobina dele foi energizada, os contatos abertos deles fecham. Os contatos abertos dele fecha. Desculpa, voltando aqui. Os contatos abertos dele fecham e os contatos fechados dele abrem. No caso, ele vai ter um contato comutador, que tem um ponto comum e um lado do contato é fechado, outro lado é aberto. Vou mostrar aqui, mais fácil. Então vou inserir o relé. Clico com a direita. Componentes passivos, aqui passive componentes. Vou lá no relé, add relé. Aí eu venho e coloco o relé aqui. Tá aí, aqui representa a bobina do relé, e aqui o ponto comum, uma saída fechada do contato, e aqui a saída aberta. Então, aqui é o ponto comum, o contato do comutador, né? Ponto comum, contato fechado e contato aberto. Agora vou conectar os dispositivos entre eles. Bom, vou mover esse transistor aqui para ficar mais alinhado com a bobina do relé. Aqui alinhado. Agora para ligar, vou conectar com os fios. Add wire. Wire quer dizer fios. Tecla W, né? Pode vir pelo teclado, ó, tecla W. E já sair ligando. Conectar aqui.
vocês vão ver que vai dar um problema aqui na conexão da base do transistor no meio daqueles dois resistores ali. Vou ligar o emissor do transistor no negativo da fonte, aqui no resistor, e também no negativo da fonte. Aqui, ó. Pronto. Agora, bom, ele já entra no modo de simulação. Eu dou um stop aqui, ó, para interromper, se eu quiser. Se não quiser, deixa. Stop. Agora eu venho aqui e vou tentar conectar lá, ó. Quando eu tento fazer isso, ó lá, ficou vermelho. Então quer dizer que tem um erro ali. Ele não aceita esse tipo de conexão. Vou deletar. Aí eu seleciono, deleto com a tecla do teclado mesmo, delete, né? Vou ligar fios. Solto, clico e arrasto. Então onde eu for fazer 90 graus ali, eu solto, clico de novo e arrasto. Aí eu venho e ligo lá, porque agora tem um nó lá, uma bolinha branca. Desculpa que eu tô meio gripado. Bom, agora nós podemos ajustar os valores dos componentes ou ligar a fonte aqui. Mas primeiro eu vou ensinar a arrastar o circuito todo. É só selecionar o circuito todo, clique e arrasta, aí pega num ponto dele e leva para onde você quer. Trazer para cá. Dou ESC, clico na tela, ou clico na tela, melhor clicar na tela. Agora eu vou pegar e vou ligar uma fonte de tensão alternada para entrar aqui e sair daqui e ir para uma lâmpada. Desculpa, vou mostrar. Inputs, outputs, add AC source, 2 terminais. Aí eu venho aqui, coloco a minha fonte aqui e vou colocar uma lâmpada aqui. Você vem aqui, ó, inputs, outputs, escolhe a última linha lá, add lamp. Aí você vem e coloca a lâmpada aqui. Depois, ligação por fios. Mesma coisa. Aí eu venho, conecto os fios. Opa, deu, ó, marcou bolinha vermelha porque tá errado, então tem que desfazer. Ajeitando a máquina aqui que eu esbarrei. Então eu venho, direita do mouse. Aí, agora deu certo. Agora eu venho aqui e ligo a lâmpada. E vamos fechar o circuito por aqui, ó. Opa. Pronto. Agora eu tenho um caminho aqui, ó, alimentado por corrente alternada, que quando esse contato virar pra cá, vai alimentar a lâmpada. Agora eu vou pegar e definir os valores dos meus componentes. Vou começar pela fonte de tensão contínua aqui. Clico 2 vezes sobre ela. Eu vou colocar 12 volts. Ok. O resistor vou colocar de 1K. 1K. Ok. Esse aqui também. 1K. Ok. O transistor, eu vou clicar aqui para mostrar que tipo de transistor que é. O ganho dele é 100, na verdade. O ganho desse transistor é 100. Então, significa o seguinte, a corrente de base que entrar aqui, ele vai tentar multiplicar por 100 aqui quando ele estiver polarizado na região ativa. Claro, se a corrente de base for muito pequena, ele vai estar na região de corte. Se a corrente de base for muito pequena, não vai passar quase nenhuma corrente aqui. E se a corrente for muito alta aqui de base,
ele vai estar na região de saturação. Não adianta aumentar a corrente de base, que a corrente de coletor vai ser já no limite máximo dela. E na região ativa é entre o corte e a saturação. Eu aumento a corrente de base e há um aumento de 100 vezes na corrente de coletor, porque o ganho é 100. Então eu vou tentar trabalhar com esse transistor na região de corte e saturação. Uma corrente muito baixa, o relé está desligado. Uma corrente saturada, muito alta, o relé vai muito alta assim, não vai queimar nada, mas uma corrente muito alta que já saturou a corrente aqui no coletor. Significa que o relé vai estar funcionando e a chave vai estar fechada na saturação. E no corte, a corrente aqui é muito baixa na base, acontece que a corrente de coletor vai ser muito pequena e não vai conseguir acionar o relé. Bom, uma vez acionado o relé, essa chave muda para cá e a lâmpada acende. Bom, o resistor de 1K, resistor de 1K, transistor ganho 100, o relé ele tem a indutância, alguns parâmetros de ajuste aqui, pode deixar como está. Aqui a fonte de tensão alternada, eu vou ajustar para 60 Hz e tensão de pico de 180 volts, que dá os 127 nossa. Só dividir 180 por raiz de 2 que vai dar os 127 volts, que é a nossa rede. Vou pôr 180 de pico, está escrito aqui max voltage, né, 180 de pico. E a frequência 60 Hz aqui. Desse offset a fase inicial pode deixar como está, ok. Agora dá para já fazer um teste, o que acontece nessa condição. Mas antes de começar, eu vou aumentar bastante esse resistor aqui, ó, porque a corrente vem por aqui e vai tentar passar por aqui e vir para a base, uma parte, outra parte para esse resistor. Mas se essa resistência for muito alta, a corrente de base aqui vai ser pequena. Então vai ter uma queda de tensão muito grande aqui nesse resistor. Vou aumentar ele para um valor exagerado, vou pôr 20K. Tá ok. Vamos habilitar o circuito para ele simular. É só clicar aqui no liberar o stop, desmarcar o quadradinho. Pronto, está simulando. Observe que a chave permanece aberta aqui. Por quê? Porque está passando uma corrente aqui. Pode ver que a movimentação das bolinhas amarelas representando a corrente é bem pequena. Então a corrente de base é muito pequena. O transistor está na região de corte. Ele não conseguiu fazer o relé funcionar. Então a chave permanece aberta aqui. Agora se eu colocar um resistor pequeno aqui, menor, a corrente vai passar mais livremente, vai acionar a base do transistor, que vai ligar o relé e vai fechar essa chave e a lâmpada vai acender. Então eu consigo controlar o acendimento dessa lâmpada pela corrente de base. A corrente de base do transistor é CC. Eu consigo controlar uma carga AC baseado no controle da base do transistor através de uma tensão CC de valor pequeno e uma corrente pequena também. Tá ok. Vamos diminuir o valor dessa resistência aqui e ver o que acontece. Vou pôr 10K. O que aconteceu? A resistência permitiu um fluir maior de corrente por aqui, dando um nível de corrente maior aqui e acionando o relé e conseguiu fechar a chave e a lâmpada acendeu. É assim que funciona, é assim que opera o transistor. Vamos diminuir de novo, só para demonstrar. Diminuir a corrente, vou pôr 20K. Ok. Pronto, a chave abriu de novo e a lâmpada apagou. Observe o seguinte, quando eu ponho o mouse aqui, ó, a ponta do mouse aqui na base, ele já mostra aqui embaixo o valor da corrente na base e da tensão na base. Se eu quiser a tensão nesse resistor aqui, ó, de cima, de 20K, eu clico aqui, ó. Olha lá, corrente de 571 microampere, tensão 12 volts. E aqui a tensão 565 milivolts e a corrente 571 microamperes. A corrente no relé aqui, ó,
652 microamperes não é suficiente para acionar o relé. A lâmpada está apagada. Está indicando uma variação, porque é corrente alternada, mas a corrente na verdade aqui é zero, porque a chave está aberta. Isso aí deve ser um erro do programa, não sei. Certamente é um erro de programa, um valor muito pequeno, desprezível. Aí aqui a corrente total que sai da fonte, 1,22 mA e 12 volts. Então você põe o mouse em cima, ó, aqui é 0 volts, é o negativo da fonte. Aqui também é 0 volts, é o negativo da fonte. E aqui é 12 volts. Aumentando o valor do resistor, ou diminuindo, desculpa, o valor do resistor. Vou pôr um valor aí. Vou pôr um valor de 2K. Diminuir agora. O que aconteceu? Houve um acréscimo na corrente de base e a chave fechou. Já foi suficiente para disparar. Aqui, aquela hora eu tinha conseguido com resistor de 10K. Agora eu consegui com um de 1K, já foi suficiente. A tensão na base para disparar o transistor é em torno de 0,7 volts. Aqui está dando 730 milivolts, que é a mesma coisa. Então quando a tensão aqui chegar próximo de 700 milivolts, já está próximo à saturação do transistor. Então não adianta aumentar a tensão aqui, ou a corrente, que o transistor já conduz o máximo que ele pode. Já entrou na região de saturação. Ok, obrigado. Esta aqui é uma aula que fica como exemplo para vocês utilizarem esse programa chamado Circuit Simulator versão 1.6a, gratuito na internet. Eu já estou disponibilizando para vocês no próprio Moodle. Aproveite e tenha uma boa aula.